Estudos para concursos. Contabilidade. Pelo Alesp. Sobre depreciação e amortização. Uma coisa que me confunde muito. O que é depreciação? Daí vamos ler primeiro o treco aqui. Os conteúdinhos básicos pra gente ver se a gente consegue ter umas sílabas mentais. Umas conectores na cabeça. Por que depreciar? Desgaste pelo uso, ação do tempo, obsolência. Daí aparecem umas contas aqui. Daí tem o anual, mensal, taxa, cálculos, depreciação, observações. Daí fala anos, somas, anos. Depois ele fala de amortização. Diminuição do valor dos bens imateriais em razão do tempo, enquanto a depreciação é usada para os bens imateriais tangíveis. A amortização é usada para bens imateriais. Interessante. Contabilização, depois tem provisão para créditos de liquidação duvidosa. Depois você fala de provisão e termina. Aqui, ó. Essa apostila aqui de coisas tem umas partes que gigantonas, não dá para entender. Vai, depreciação. A depreciação dos bens materiais do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementos ali classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação de natureza ou obsolência normal. Os bens materiais que comumente aparecem no ativo imobilizado e estão sujeitos à depreciação são, por exemplo, computadores, imóveis, tipo construções, instalações, móveis e utensílios e veículos. Por que depreciar? Quando a empresa compra bens para uso próprio, ela efetua um gasto. Esse gasto pode ser considerado investimento, ele não é contabilizado como uma despesa. Sacou? É a coisa que o cara gasta, mas o gasto vira patrimônio líquido ao invés de ser considerado como uma despesa, entende? É isso, tipo. Só que essa coisa ela vai sendo depreciada pelo tempo. Ou seja, a coisa que o negativo dela é o valor que ela é depreciada. E por que ela não é considerada como um gasto? É porque essa coisa que comprou, ela pode ser transformada de novo em dinheiro, se precisar. Por isso que ela não é contada. Bom, esse gasto, por ser considerado investimento, não pode ser contabilizado como despesa. Entretanto, entre esses bens sendo utilizados pela empresa, eles se desgastam e perdem o seu valor. Por esse motivo, é feita uma depreciação. Através dela, a empresa pode considerar como uma despesa o valor que é gasto na aquisição de seus bens de uso. É evidente que, para se depreciar o valor do gasto na aquisição de um bem, é preciso atender a algumas exigências legais, tendo em vista principalmente o tempo de vida útil do bem. Os bens não duram eternamente, eles têm um tempo de vida útil, o qual desgastados pelo uso ou em função da natureza, ou mesmo pela obsolência, que deixam de ser convenientes para as empresas. Veja, o desgaste pelo uso. Você compra um automóvel hoje, daqui a 5 anos ou 6 anos, esse automóvel sendo usado diariamente, ele não terá o mesmo rendimento de quando novo. Ou seja, houve uma perda de rendimento já dele, isso já causa um tipo de depreciação. Outro, por exemplo, é a ação de tempo. O próprio automóvel que você comprou, mesmo que você não tenha utilizado, por causa dos 5 anos que passaram, houve uma ação do tempo sobre o seu treco. Ele ficaria exposto ao sol, ou ele poderia ter ficado várias vezes exposto à chuva, ou sofrer certos tipos de influências climáticas e desgaste também, e em que suas partes mecânicas seriam desgastadas. Isso causaria uma tipo de depreciação também. Outro tipo de depreciação seria a obsolência. Um exemplo seria que antigamente existiam calculadoras manuais grandes e difíceis de manejo e transporte. Hoje, você vê alguém usando esse tipo de calculadora? Não. Ou seja, obsolência é quando a coisa não é mais utilizada. Ela virou meio que inutilizável e não pode ser nem vendida como eu falei antes, que tipo, o cara compra um imóvel para ser usado, ele é considerado como se fosse um investimento e ele não é usado, não é na conta final, não é usado como despesa, ele vira patrimônio líquido, entendeu? Mas só que se essa coisa virasse tipo inutilizável, uma obsolência, uma máquina que virou patrimônio líquido, virasse inutilizável, não pudesse ser mais usada, ela seria considerada obsolente, tá? E isso vai ver o fato dela, pelo tempo ela coisa virar obsoleta, significa obsolência.
Hoje, com os novos inventos, por exemplo, de novas calculadoras, que são muito mais eficientes do que aquelas calculadoras antigas, também são comparáveis e também são menores, muito mais fáceis de usar. Isso também é um exemplo de obsolência, quer dizer, de precificação de patrimônio. Além desses três motivos de ação de tempo, desgaste e obsolência, existem bem que serviram à empresa em vários exercícios sociais, e é correto que se incorpore ao custo de cada exercício uma parcela desse valor desses bens, ao longo do período estimado de sua vida útil. Sendo assim, todas as empresas procedem, no final de cada exercício social, à depreciação dos bens materiais constantes do ativo imobilizado. Quais os procedimentos que devem ser tomados para se contabilizar a depreciação? O primeiro passo é estimar o tempo de vida útil para o bem e, consequentemente, fixar a taxa anual de depreciação. Os prazos anualmente admitidos, bem como os respectivos da taxa de depreciação, são. Exemplos aqui são contas, prazos admitidos e taxas anuais. Por exemplo, contas. Os prazos admitidos, ou seja, quanto que é considerado o tempo que dura um computador. Do tipo de conta, ele é computado com um prazo de 5 anos que ele tem valor. Daí as taxas anuais, a depreciação a cada ano a mais desses prazos, ela vai se depreciando 20%. Pelo menos eu acho que isso é que significa essa tabelinha estranha. A menos que seja tipo, a cada 20 anos ela é mais depreciada a 20%. Isso é mó louco, né? Imóveis, exceto terreno. O prazo admitido é 25 anos, taxas anuais 4%. Instalações, prazo admitido 10 anos, taxa 10%. Móveis e utensílios, prazo admitido 10 anos, taxas anuais 10%. Veículos, prazo admitido 5 anos, taxas anuais 20%. Depois de estabelecidos esses tempos de vida útil das pessoas, é a respectiva taxa anual de depreciação. Vamos verificar qual método de depreciação devemos adotar. Existem vários métodos de depreciação, como o método linear ou em linha reta, ou o método de soma dos dígitos, método de saldo decrescente. O mais usado é o método linear ou em linha reta, que consiste em aplicar taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem. Por exemplo, se o tempo de vida útil de um bem for determinado em 10 anos, a taxa anual de depreciação será de 10%. A depreciação pode ser anual ou mensal. O anual. Na verdade dá pra ver isso aqui nessa tabelinha de prazos e admitidos. Tipo, quanto mais tempo é o tempo de vida dessa coisa, menor é a taxa de depreciação, a porcentagem de depreciação. Suado. Bom, voltando. O mais usado é o método linear ou linha reta, que consiste em aplicar taxas constantes durante o tempo de vida estimado por bem. Por exemplo, se o tempo de vida útil de um bem é 10 anos, a taxa é 10%. A apreciação pode ser anual ou mensal. O anual é quando calculada a contabilização única vez ao ano. O valor da cota anual é obtido aplicando-se a taxa normal de depreciação sobre o valor do bem. A mensal, quando calculada a contabilização mensalmente, o valor do qual o mensal é obtido dividindo o valor da cota anual. Por exemplo, o valor de cota anual de 10% é dividido por 12, ou seja, 1,2%. Não consigo pensar. Não sei quanto é 10% dividido por 12. A depreciação pode ser ainda normal ou acelerada, diferenciando-se tão somente em relação à taxa aplicada, que poderá variar conforme o número de turnos de utilização do bem a ser depreciado. Cada turno corresponde a um período de 8 horas. Assim, se o bem for utilizado durante um único turno, a ele será aplicada uma taxa normal. E se for utilizado durante 2 turnos de 8 horas, será aplicada uma taxa multiplicada de coeficiente. Ou seja, ele vai ser depreciado 1,5% vezes mais. E se for utilizado durante 3 turnos diretos, ou seja, 8 mais 8 mais 8, a taxa continuaria sendo multiplicada. Neste caso aqui, a taxa de depreciação ela seria usada 2%, então 2 vezes mais. Para se conhecer o valor de depreciação do bem de cada exercício, basta aplicar a taxa sobre o valor desse bem. Veja como é fácil. Fácil. Vamos calcular o valor da cota de depreciação de contas móveis e utensílios, que é o mais fácil, né? Basicão. Sabendo que o saldo da conta é de 50 mil e a taxa anual é de 10%, temos taxa mais valor vezes valor bem. Taxa valor bem. Multiplica 5 dá igual a cota de depreciação dividida por 100. Não deu para entender do jeito que eu falei. É basicamente a taxa. A taxa é aquela coisa de 10% vezes o valor do bem. Tá. Dividido vezes taxa vezes valor. Divide isso por 100%. Por 100. Vai dar igual a um tipo de cota de depreciação.
Veja os cálculos. Um exemplo aqui, que tinha falado lá, 50 mil e taxa de 10%. Seria simplesmente multiplicar 10 por 50%. Daí, fazendo dividido por 100, obviamente vai dar igual a porcentagem, que é de 10, a porcentagem de 10%, que é igual a 5 mil. Simples, né? Ou seja, essa é uma conta de porcentagem. Muito fácil. A contabilização de cota de depreciação é feita através do seguinte lançamento. O lançamento significa colocar no livro razão ou livro diário, na contabilidade. A depreciação, no livro de lançamento, ele é escrito assim, tipo, depreciação. Explicação da depreciação, uma depreciação acumulada de imóveis e utensílios. Mais especificado, depreciação anual sobre imóveis e utensílios pela taxa de 10% a referendo esse período, ao período. O período significa um ano, sabe? Daí, o valor que foi descontado de depreciação, você coloca o númerozinho lá de 5 mil. Observações. A conta debitada de depreciação corresponde à despesa ou ao custo do período. Portanto, seu saldo será transferido para a conta resultado no exercício no momento da apuração do resultado líquido. A conta acreditada de depreciação acumulada de imóveis e utensílios é patrimonial e representará sempre do valor acumulado das depreciações efetuadas durante o tempo de vida útil do bem. No balanço patrimonial, a conta de depreciação acumulada de imóveis e utensílios aparecerá do lado do ativo como uma conta retificadora da conta do ativo permanente, que serviu da base para seu cálculo. Quando o bem for adquirido durante o ano, a taxa de depreciação do referido ano deverá ser proporcional ao número de meses durante o qual o bem foi utilizado. Vamos falar sobre o método de depreciação da soma dos dígitos. Esse método consiste em somar os dígitos da vida útil do bem, e o valor assim encontrado será o denominador, e o numerador será o dígito do ano ou inverso, conforme se está em cotas crescentes ou decrescentes. Exemplo, uma máquina com valor de 30 mil será depreciada em 5 anos. Assim, 1, 2, 3, 4, 5 anos é igual a 15. Não entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ano. Não estou entendendo isso aqui. Uma máquina, valor 30 mil, depreciada em 5 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 4 anos, 5 anos. Soma 15. Eu não estou entendendo. Quer dizer, se você somar 1, 2, 3, 4 e 5, vai dar 15. Mas o que isso significa? O que isso significa? Não faz sentido. Por que tá comentando aqui que a soma é dos anos 15? Não faz sentido. Bom, como a depreciação é crescente, será ela então daí fala um exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro ano é igual a 1 de 15 dividido, quer dizer, 1/15 vezes 30 mil. 1/15 vezes 30 mil é igual a uma porcentagem de 2 mil de depreciação crescente. No segundo ano foi de 2, virou de 30 mil de novo. De 30 mil virou 4 mil. Daí todo ano vai subindo uns 2 mil conto, porque só vai fazendo essa divisão de 15 e aumentando. Daí virou 6 mil, depois no quarto ano virou 8 mil. E no quinto ano virou 10 mil. 2 vezes 5, sabe? Mas só que tá com os erros. Tá com os erros aqui de digitação da apostila. Mas esquece. Dessa forma, o valor contábil dessa máquina ao fim do terceiro ano será de 18 mil. Terceiro ano? 18 mil. Volta. Caso a depreciação fosse decrescente, os valores por ano seriam invertidos. Isto é, teríamos 10 mil de depreciação no primeiro ano do 8 mil. Decrescente, depreciação decrescente. Como é que acontece depreciação decrescente? Interessante. Depois, 6 mil, 4 mil, 2 mil. Tá. Por que é 18 mil? 3 vezes no ano, 18 mil. 2 mil mais 4 mil mais 6 mil não dá 18 mil. Dá 12 mil. Não estou entendendo isso aqui não. Quer dizer, agora, já que falou valor contábil, deixa eu ver. 30 mil menos 12 mil dá igual a 18 mil. Tá certo. Tá certo, tá certo. Estranho. Voltando agora para o conteúdo da apostila. O que é amortização? A amortização é a diminuição do valor dos bens imateriais em razão do tempo. Enquanto a depreciação é usada para bens materiais, que sejam tangíveis, a amortização é usada para bens imateriais, ou sejam intangíveis, bem como benefícios.
em imóveis de terceiros, marcas e patentes, despesas de organizações e etc. A contabilização de amortização é a seguinte: como ocorre em depreciação, a contabilização de amortização poderá ser efetuada debitando-se. Débito é coisa negativa. Dívidas. Debitando-se a conta de amortização e creditando-se a conta de amortização de negativos e positivos acumuladas, englobando as amortizações efetuadas ou creditando-se as contas específicas correspondentes a cada bem amortizado. Provisão para créditos de liquidação duvidosa. No final de cada exercício social, é permitido que as empresas criem uma provisão para créditos de liquidação duvidosa, aplicando um percentual sobre o montante dos direitos existentes desta data. Somente poderão compor a base de cálculo dessa provisão os direitos oriundos da exploração das atividades econômicas da empresa, decorrentes de vendas de bens nas operações de contas próprias, dos serviços prestados e das operações da conta alheia, normalmente contabilizados das contas duplicadas e receber ou clientes. Por que criar uma provisão? Não sei. Vamos ver? Provisão é sabido que no final do exercício social as empresas possuem direitos a receber de terceiros, geralmente provenientes de vendas e mercadorias a prazo. Se a empresa for comercial, para cobrir possíveis não recebimentos desses direitos, é criado um tipo de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Se eu não estou entendendo bem, a provisão é tipo um contrato de obrigação a pagar desses prazos, dessas coisas, desses créditos. Sendo assim, essa provisão tem por finalidade observar as perdas que provavelmente ocorrerão no recebimento desses direitos existentes no final de cada exercício. Perdas. Agora eu me lembro dessa coisa. Me lembro dos bancos. A coisa é que os bancos querem que você pague para sempre. Nunca pare de pagar. É isso. Essa é a verdade dos bancos. Voltando. O percentual a ser aplicado sobre o direito citado será obtido pela relação entre a soma dos perdas efetivamente corrigidas nos últimos 3 exercícios relativos aos direitos decorrentes do exercício da efetiva econômica. E a soma dos direitos da mesma espécie existentes no início dos exercícios correspondentes, observando-se que não poderão ser computadas as perdas relativas a direitos constituídos no próprio exercício. Daí aqui tem uma tabelinha. Ano X1, X2, X3, ou seja, multiplicação. Saldo, conta duplicatas a receber no 1º de janeiro. 10 mil, 20 mil, 30 mil. E perdas, valores não recebidos. Daí, nessa tabelinha separando, no primeiro ano, o saldo de conta duplicatas, receber coisas que ele tem que receber. Ele tem que receber 10 mil. Perdas são os valores que não foram recebidos desses 10 mil. Não foram recebidas 500. Daí, no segundo ano, tinha que receber 20 mil. E o que não foi recebido foi 3 mil. E no terceiro ano, tinha que receber 30 mil. Disso não foram recebidas 700 mil. Essas coisas se acumulam. O valor a ser o saldo de conta duplicada a receber era 60 mil e as perdas foram 4.200. Daí disso faz um cálculo. O cálculo era de 60 mil, que era o total 100% da coisa total, e sobre um X, que seria o percentual de 4.200, que são as coisas, o valor perdido. Ou seja, o valor perdido foi de 7%. Daí, nesse caso, você voltaria em 31 de dezembro desses 3 anos, o percentual para fins de cálculo de provisão seria de 7%. E, sinceramente, não entendi essa coisa aí. Estou calculando essa porcentagem para quê? Para aumentar o custo das coisas? Não entendi. Próximo conteúdo de contabilidade é sobre tratamento de receitas e despesas antecipadas.